Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Nós estamos num mês missionário, um mês onde o reverendo Ashbel Green Simonton desembarca no Brasil em dia 12 de agosto de 1859, onde ele monta o presbitério no Rio de Janeiro e começa a sua evangelização, sua obra missionária aqui, após escutar uma pregação do reverendo Charles Hodge, onde o seu coração ardeu em chamas para vir fazer a missão aqui no Brasil, onde muitos o chamaram de louco, vim numa terra desconhecida, e Deus fez os milagres aqui. Amém? E é muito propício quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, pois Atos dos Apóstolos ele fala da ascensão do nosso Senhor Jesus, da igreja sendo preparada, sendo cheia do Espírito Santo, onde o seu derramar faz com que a igreja seja cheia de poder para anunciar as boas obras, para anunciar a salvação, fazer curas e milagres, em nome do Salvador, Cristo Jesus. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ao 42. E assim diz a palavra do Senhor: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partindo do pão, casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa vir a falar aqui grandemente e poderosamente. Senhor, o Senhor sabe que de mim eu não tenho nada a oferecer, mas nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa, suficiente e inerrante. Ela não falha, e ela vai e faz de acordo com o que tem que ser feito. Que Teu Espírito Santo possa vir a encher a Tua igreja, Senhor, com alegria, gozo e comunhão, para que a gente possa continuar essa obra missionária no qual começou lá atrás, pregando o Evangelho, toda criatura, por todas as partes do mundo. Que o Senhor nos dê graça, força, sabedoria, que a Tua igreja continue cheia do Teu Santo Espírito. É isso que eu te peço, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós vemos aqui, irmãos, justamente como falei, da chegada do reverendo, e começando a desbravar as terras brasileiras, nós vemos que todos os missionários que chegaram depois também se esforçaram para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Começar as denominações aqui no Brasil. Nós sabemos que era uma terra muito difícil e uma terra duvidosa, onde poucas pessoas tinham poucos conhecimentos na época sobre o Brasil. E vejo esses grandes homens, como também os grandes homens de Atos dos Apóstolos, pregaram, anunciaram e enfrentaram inúmeras dificuldades ao levar o Evangelho de Jesus Cristo.
E hoje também não é diferente. Nós vemos dificuldades no campo missionário, nós vemos às vezes faltas de recurso, mas também vemos a mão de Deus poderosa, agindo, provendo, fazendo com que a sua palavra continue a ser pregada até o final dos tempos. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que o autor é Lucas, tanto do Evangelho de Lucas, como o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vemos que Lucas, ele era um médico e tinha uma linguagem muito técnica e muito específica. Lucas era um homem extremamente teórico e ele tinha uma veia muito forte de historiador. Nós vemos nos relatos de Lucas e Atos dos Apóstolos, Lucas sendo extremamente detalhista nos pequenos detalhes, nas pequenas passagens, nos lugares por onde Jesus passava, fazendo o relato de uma forma extremamente técnica, extremamente precisa. Nós vemos que Lucas era realmente um discípulo com essa veia muito forte, e Lucas tinha um entendimento muito abrangente do Antigo Testamento. Um homem temente a Deus, novo convertido, usando as suas técnicas no qual ele aprendera, a colocar nos relatos, nos fatos históricos. Mas também se preocupava com que isso fosse feito de uma linguagem que fosse o mais possível transmissível, de fácil entendimento para os seus leitores também. Provavelmente, Atos dos Apóstolos foi escrito por volta de 70 depois de Cristo. Em Atos você vê claramente os crentes sendo capacitados pelo Espírito Santo a testemunhar essas boas novas do Evangelho, tanto a judeus quanto aos gentios. E nós vemos que no capítulo 2 trata dessa vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, igualando na graça de Deus tanto judeus quanto gentios. Nós vemos que essa descida do Espírito Santo, capacitando judeus e gentios, igualando o povo de Deus, não deixando um melhor que o outro, não criando subclasses de crentes. Isso foi motivo de inúmeros debates. Como algumas pessoas também acreditam no segundo batismo, na segunda bênção, como John Wesley pregava. Mas isso não é muito de acordo com as Escrituras. Porque quando nós vemos isso, irmãos, nós criamos uma subclasse de crentes. Criamos crentes mais poderosos e crentes menos poderosos. Crentes mais ungidos e crentes menos ungidos. Quando nós olhamos o relato bíblico, justamente a descida do Espírito Santo foi para transformar o povo de Deus em um só, único, sem ser um melhor que o outro. E justamente esse batismo com o Espírito Santo igualava o povo de Deus, não criando outras classes, mas sim criando uma classe única do povo dele. Justamente o Espírito Santo veio para trazer essa igualdade entre os irmãos, não sendo um melhor que o outro, mas todos iguais, revestidos desse poder, para testemunhar as boas novas da vinda de Jesus Cristo e do seu santo Evangelho. Quando nós olhamos um pouco mais atrás, nós vemos a conversão de 3.000 almas, de uma forma muito poderosa. Versículos anteriores nós vemos essas 3.000 almas convertidas. E quando nós olhamos do versículo 42 ao 47, nós vemos esses novos convertidos aqui, começando a sua jornada.
começando o seu entendimento na fé. E nós vemos a Igreja de Jesus crescendo, cheias do Espírito Santo de Deus. E aqui nós olhamos alguns pontos, algumas características muito interessantes dessa igreja que vem se enchendo. Primeira característica: uma igreja extremamente comprometida com a sua palavra. Uma igreja cristocêntrica. Uma igreja onde o evangelho girava em torno da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja que estava entendendo a vinda do Messias na pessoa de Cristo, no qual foi prometido no Antigo Testamento essa vinda, no qual foi realizada em Cristo Jesus, pela remissão dos pecados do seu povo. Uma igreja cristocêntrica, comprometida com o verdadeiro evangelho. Uma igreja que prega o arrependimento de pecados e uma igreja que prega a salvação. Uma igreja que prega desses pecadores necessitam de um Salvador. Uma igreja que persevera em continuar aprendendo aos pés dos apóstolos. Uma igreja que ouve a palavra do Senhor e fica alerta para os perigos das falsas doutrinas, dos falsos mestres, de movimentos liberais, de movimentos na razão. Nós vemos que algumas igrejas, elas abandonaram o ensinamento bíblico, elas abandonaram o evangelho de Jesus Cristo para vender, como diz o teólogo Dietrich Bonhoeffer, que morreu como mártir na Segunda Guerra Mundial, pastor luterano, que morre enforcado na Segunda Guerra. Ele chama isso de graça barata. O falso evangelho de uma graça barata. De uma graça aonde oferece um bem-estar, mas não na glória eterna, e sim nessa terra. Até o último dia da sua vida aqui. Um evangelho que não existe arrependimento, que não existe pecado, que não existe dor. E muito pelo contrário, se você tem esses tipos de problemas, o problema é você. Uma teologia que não confere com as Escrituras. Porque quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, segundo a teologia da prosperidade, ele seria um fracasso. Ele seria um fracasso. Segundo essas teologias modernas, Paulo seria um radical por pregar o arrependimento dos pecados. Segundo essas teologias modernas, Paulo seria um fundamentalista por acreditar na inerrância das Escrituras, quando fala que toda a Escritura é suficiente para corrigir, alertar e exortar. Hoje, na igreja de hoje, Paulo seria extremamente criticado. E alguns desses teólogos tentam reinterpretar a Bíblia de uma maneira péssima, horrorosa, tirando o sentido no qual aqueles escritores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram as Escrituras. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela estava concentrada nos ensinamentos que os apóstolos receberam de Cristo Jesus.
Hoje nós temos apóstolos modernos. Como diria um professor meu no seminário, apóstolo bom é apóstolo morto. Esses novos apóstolos, eles só querem o título. Os fundamentos já foram lançados, irmãos, por eles. Cabe a nós continuarmos essa obra. Um segundo ponto, a igreja perseverava na comunhão. A igreja perseverar na comunhão, irmãos, não é uma tarefa fácil. Nós temos inúmeros irmãos e cada um é diferente um do outro. Tem as suas particularidades, tem os seus jeitos. Mas quando a gente fala de uma igreja que tem uma boa unidade, unidade é diferente de uniformidade. Nós somos diferentes, mas nós estamos unidos num só propósito: pregar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar as boas obras e fazer com que esses pecadores se arrependam e se acheguem perto dessa graça maravilhosa no qual tem condição de salvá-los. Isso é unidade, irmãos. Nós estamos numa comunhão, em algo comum para todos. Uniformidade seriam todos nós pensarmos igual em todo jeito, em todas as formas. Não, nós não somos uniformes. Nós temos unidade. Lembre-se, irmãos, 12 apóstolos. Será que eles eram iguais? Uniformes? Ou cada um era diferente um do outro? Mas eles estavam unidos no propósito de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos que se amam profundamente nessa comunhão e amam os diferentes. Amam aqueles que são super legais, como aqueles que também têm problemas. E entendem esses problemas. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem não nos entende não é tão fácil assim. Mas é um exercício. Isso tem que ser constante. Sabemos que nós temos irmãos tão fortalecidos na fé e teologicamente, mas como nós temos irmãos que não são tão fortes assim, que têm uma necessidade de apoio e amparo maior, nós temos que compreendê-los e amá-los da mesma forma. Isso é unidade. Isso é comunhão. Entender nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, e procurar ensinar e ajudar para que eles possam evoluir juntos como igreja. Isso é comunhão, irmãos. Isso é maravilhoso. Partilhar os seus bens, ajudar aqueles que têm mais dificuldade ou necessidades. Partilhar de experiências, de ajudas e até mesmo financeiras. Quando o irmão tem uma dificuldade, e fazer com que todos vivam esse bem comum. Infelizmente, muitos têm distorcido essa teoria e levado para o meio político, onde eu já fui obrigado a ouvir que Jesus era o pai do comunismo. E meu Deus do céu. Esse dia eu tive que tomar uns 2 Epocler e um Estomazil, porque minha acidez no estômago atacou profundamente.
Eu falei para ele: Jesus multiplicou pães, irmãos, não pobres. O discurso de Cristo não tem nada a ver com política. Principalmente essa que a gente está vivendo. Um outro propósito desses irmãos que vivem em comunhão é a sua perseverança em oração. Irmãos, é impossível uma igreja ser cheia de poder do Espírito Santo se é uma igreja que não ora. É impossível nós vermos a manifestação do poder de Deus, tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas, se a igreja não ora. Às vezes a gente orar 5 minutos, às vezes a gente está orando lá, ai meu Deus do céu, acho que já passou 5 minutos. Quando você olha, passou 1. Aí daqui a pouco você está lá olhando, já passou uns 10 minutos, passou 2. Por que a gente tem tanta dificuldade em orar? Por que a gente tem tanta dificuldade em ficar em comunhão com aquele que nos salvou, que nos libertou, que nos abriu a nossa mente, nos tirou dessa escravidão do pecado? Por que a gente tem tanta dificuldade em permanecer constantes em oração, sermos constantes em oração? Por que essa dificuldade? Por que nós arrumamos tempo para tudo? E para ler a Escritura e para orar, meu Deus do céu, hein, mano? Por que a gente é tão negligente e às vezes empurra com a barriga isso? Uma igreja de unidade é uma igreja que ora, é uma igreja que está em constante oração. Os irmãos de Atos dos Apóstolos eram perseguidos, eram presos, como o próprio Paulo foi preso, e ele está lá dentro da prisão e o cara começa a cantar. Lembra de Paulo e Silas? Eles começam a cantar. Você imagina o carcereiro lá, fala, esses caras aí devem ter tomado umas, não é possível. Os caras estão presos, correndo risco de vida, os caras estão cantando aí dentro. Eles tinham certeza do Deus que eles servem. Eles estavam ali, orando pelos enfermos, ministrando a palavra. Irmãos, nós temos que ser mais piedosos em oração. Nos dedicarmos mais em oração. Às vezes eu vejo pessoas, poxa, eu queria que meu dia, em vez de ter 24 horas, tivesse 36. Aí eu falei, se tivesse 36, mesmo assim, você não conseguiria arrumar 20 minutos para ter com o Senhor. Essa pessoa tomou uma paulada, cara. Eu falei assim, ai Senhor, eu não gosto de bater assim, né? Mas essa daí, vai, segura essa bronca. As pessoas reclamam de tempo, irmãos, mas às vezes elas são desorganizadas no seu tempo. Procrastinação. Reclamam e não tem tempo, mas conseguem passar 40 minutos rolando uma tela para cima. Não tem tempo de ler, mas conseguem assistir 1 hora do capítulo da série do Netflix, do Amazon Prime. Eu não tenho nada contra isso, irmãos. Eu acho que é até bom a gente ter um tempo para assistir algum filme, alguma coisa. Eu não sou um radical, não. Mas eu acho que nós temos que ser mais organizados no nosso tempo. E às vezes a gente passou o dia e a gente não falou com o Senhor. Passamos o dia e às vezes nós não buscamos o Deus da Escritura. E a reclamação é o cansaço, dor de cabeça, dor disso, dor naquilo.
oração, irmãos. Esses irmãos de Atos perseveraram em oração. Um outro ponto muito interessante ao ler essa passagem é que aqueles irmãos, eles não só simplesmente perseveraram, mas eles estavam entusiasmados com as maravilhas que Deus fazia no meio deles. Eles louvavam, eles cantavam, e a Bíblia fala que tudo isso era feito com alegria. Irmãos, não perca a sua alegria em fazer a obra do Senhor. Não perca a alegria em fazer a obra. Nem que se for a coisa mais simples, da coisa mais difícil. Não percam a alegria de vocês em fazerem a obra do Senhor. Continuem felizes, alegres, cheios de graça. Eles eram perseguidos, mas eles venciam os obstáculos e venciam louvando e cantando, cheios do Espírito Santo. E esses irmãos entusiasmados, eles tinham quebrantamento. Havia arrependimento de pecados. E arrependimento de pecados e quebrantamento é diferente de emocionalismo. Eu creio que quando nós somos tomados pelo Espírito de Deus e às vezes vem uma palavra bem forte que quebra o nosso coração, nós ficamos sim abalados emocionalmente, tudo. Mas eu também creio que se esse abalo veio do Senhor, Ele vai transformá-lo, Ele vai mudá-lo. Uma vez foi perguntado para o Dr. Martin Lloyd Jones, grande pregador e teólogo: o que o senhor acha dessas pessoas que caem no chão? Estão orando, pá, pumba, cai no chão. A resposta dele foi a melhor. Por isso que eu gosto muito de ler as obras dele. Eu falo assim, não tem problema de ele cair não. O problema é se ele vai levantar mudado. Se realmente ele vai levantar diferente. Cair ele pode cair, agora eu quero ver ele levantar diferente. Cair ele pode cair. Agora eu quero ver se ele vai levantar diferente, porque se ele cair e levantar igual, não serviu de nada. Arrependimento, quebrantamento, irmãos. E sabe o que mais que essa comunidade ela vivia? Dia após dia, ela experimentava esses milagres de Deus. Perseverantes em oração, na sua comunhão, no seu partir do pão, eles viam esses milagres, eles tinham reverência, eles respeitavam o sagrado, eles sabiam respeitar o sagrado do profano. E hoje é o contrário, as pessoas estão respeitando o profano do que o sagrado. Elas estão se acomodando com as coisas do mundo. Aquela igreja não banalizava e nem flertava com o mundo. Não brincava de ser crentes ou ser santos. Elas viviam intensamente isso. E elas enxergavam com seus olhos esses milagres acontecendo na frente deles. Uma igreja cheia do Espírito Santo, com homens e mulheres tendo essa simpatia, crescendo em graça e em conhecimento, uma igreja que era amável na sua dedicação, na sua qualidade, não se preocupava somente em crescer, mas em crescer estruturalmente
alicerçada na palavra de Deus. Hoje, irmão, nós vemos muitas igrejas inflamadas, inchadas, onde pessoas entram e saem. São simplesmente números lá dentro. Estava conversando com um rapaz da academia da onde eu também faço. E ele me falou que na igreja dele tinha umas 2.500 pessoas. Eu falei, poxa vida, não deve ter muito pastor lá. Ele falou, não, só tem um pastor só. Simplesmente falei, peraí, irmão, agora você me deixou curioso. Só tem um pastor só? Sim. Porque ele disse que ele não precisa de outro pastor, porque pode estragar a visão que Deus deu para ele. Muito bem. Como é que ele pastoreia o rebanho? Ele falou que não tem problema. Falou que ele pastoreia do púlpito. Que a palavra dele só basta. Não precisa ficar visitando ninguém. E não precisa ficar indo em casa de ninguém. Não precisa orar por ninguém. Só a palavra dele lá no púlpito é suficiente, acabou. Ah, então ele não tem contato com os membros da igreja dele? Não. Terminou a palavra, ele sai. Ele pastoreia uma igreja assim? É. Mas tem um monte de voluntário lá que fica lá. Os voluntários chegaram a conversar alguma vez com ele? Não. Pastores que não querem ter relação com o rebanho. Não estão lá no chão para saber as suas dificuldades, suas lutas, seus demônios, seus fantasmas. E acha que só por aqui, pelo púlpito, você consegue. Aí assim fica fácil ser pastor, né? Isso não é igreja, irmãos. Os homens de Deus andam no meio do povo de Deus. Uma vez no seminário, o Dr. Faustino falou para mim: fique longe de pastores que não têm cheiro de ovelha. Fique longe. Porque eles podem querer ganhar a sua mente, vai querer com que você seja igual a eles. Isso não é uma igreja, irmãos. Aquela igreja de Atos dos Apóstolos impactou aquela geração, impactou aquela sociedade. E quanto mais aquela igreja crescia, mais Deus dava qualidade àquela igreja. E eles foram forjados pelo sangue de Jesus Cristo. E aquela igreja foi o maior número de mártires que teve. Homens que se sacrificaram para ver o crescimento da igreja. Perseverança, amor, comunhão e unidade, irmãos. Isso sim faz com que a igreja de Jesus Cristo cresça de maneira saudável. Não são facções dentro da igreja que faz com que a igreja cresça. É a comunhão, a sua unidade, a sua perseverança em oração e a sua alegria no Espírito Santo. Essa igreja de Atos dos Apóstolos ensinam realmente como a igreja de hoje precisa voltar aos seus velhos fundamentos. A igreja precisa de realmente ser impactada de novo, para que ela reconheça os seus erros e se volte a Jesus Cristo. E ela cresça de forma sadia, saudável, não para a glória dos homens, dos bispos, dos pastores, enfim, mas para a glória de Deus.